Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um estudo. Hoje eu quero estar falando sobre a unidade da igreja. Quero citar alguns pontos importantes do porquê é importante a igreja estar unida ou para que a importância da união da igreja. Nós sabemos que a igreja ela é o corpo de Cristo. Nós sabemos que a igreja, todos os membros da igreja, ela formam o corpo de Cristo, aonde esse corpo, o Cristo, Jesus Cristo, ele é o cabeça. Nós precisamos entender que nós não fazemos parte apenas de uma igreja no âmbito material, no âmbito físico, mas espiritualmente falando, nós somos o corpo de Cristo, aonde Cristo ele é o cabeça dessa igreja. Nós sabemos que a nossa igreja, agora falando de templo, falando de organização, falando da nossa igreja em si, do corpo que nós fazemos parte, aí aonde você faz parte também, nós precisamos ter em mente que essa igreja não é do nosso pastor, né? Essa igreja não é do nosso pastor presidente, nem do nosso líder, e muito menos nossa. Essa igreja é de Cristo. Essa igreja, ela composta por esses membros que somos nós, tem um cabeça, que esse cabeça é Cristo. No texto de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 também, diz pra gente que, portanto, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Sendo muitos membros, nós, por mais que temos cada um a sua atividade, por mais que cada um tenha o seu dever, cada um foi chamado para fazer uma coisa, nós todos juntos, nós compomos aí esse corpo que é a igreja. Por isso que é importante o trabalho do zelador, é importante o trabalho do pregador, é importante o trabalho do tesoureiro, é importante também o trabalho da mídia, da projeção, é importante, as crianças são importantes, adolescentes, jovens, todos nós somos importantes. Por mais que fazemos cada um uma coisa, juntando tudo, nós fazemos parte desse corpo. E por que é importante a gente está sempre unido? A união da igreja, a unidade da igreja, ela é muito importante para nós em vários âmbitos. Por exemplo, no Salmos 133:1, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a união da igreja deixa o ambiente bom e deixa o ambiente leve. Por isso que é interessante essa unidade da igreja nesse âmbito aí, falando sobre o ambiente da igreja, fica um ambiente bom e um ambiente leve, porque uma igreja que não é unida, o ambiente é pesado, o ambiente se torna, não é bom, não é agradável estar ali. Quando a igreja fica em grupinhos, quando o pastor gosta mais de um grupo do que de outro, quando a mocidade não se dá bem com as irmãs não se dá bem com os irmãos, então isso aí não fica um ambiente legal. Por isso que é importante a igreja ser unida para um ambiente ser bom e um ambiente ser leve, como o salmista coloca para nós. É legal também, e olhando para outro ponto, a importância da igreja, da união da igreja, para a edificação em amor. Nós sabemos que Deus, ele é amor, e uma igreja unida, ela fica edificada nesse amor. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz para nós que antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Aí ele coloca Cristo, porque Cristo é a cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então a união da igreja, esse ligamento aí, todos os auxílios ligados, todas as juntas ligadas, como diz, falando sobre o corpo físico, mas trazendo para o corpo da igreja, corpo de Cristo, é assim que a gente deve operar, é assim que a gente deve estar ligados um ao outro, faz o aumento do corpo. Sem um dos membros, o corpo fica incompleto.
Por isso que é isso tudo para edificação, para a gente ficar enraizado, porque edificar significa fundar ou significa levantar, significa estar firmado. Então, para nós estarmos firmados em amor, que é Deus, esse amor de Deus, ou esse amor em Cristo, nós precisamos estar unidos. Também, quando a igreja está unida, serve para a gente sofrer juntos e se alegrar juntos também. Como diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz que de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, quando a gente está unido, isso implica em sofrer junto e também se implica em alegrarmos juntos também. João capítulo 17, versículo 22 e 23, diz para nós que quando a igreja está unida, a gente testemunha desse amor. A gente consegue testemunhar o amor de Deus apenas na união, quando a gente é uma igreja unida, que o texto diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que ser perfeitos em unidade? Aí o texto continua. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então essa unidade da igreja é para que o mundo conheça. Para que o mundo conheça, ou seja, para nós testificarmos esse amor, testificarmos sobre Jesus Cristo apenas na união da igreja. E para concluirmos, em último aqui, quero dizer que é importante também a igreja estar unida, principalmente também para louvar o nome do Senhor, para louvar a Deus, como diz para nós em Romanos, capítulo 15, versículo 5 e versículo 6, que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajuda vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Aí no versículo 6 ele continua: e isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, faz o quê? Louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar unidos para todas essas coisas, e a Bíblia deixa inúmeros motivos para que a igreja deve ser unida, inúmeras importâncias do porquê a igreja deve estar unida. Essa foi apenas algumas, mas tem inúmeras aí. A igreja precisa estar em tudo unido, precisa compor esse corpo de Cristo. Para concluir, quero deixar uma frase: o que une os crentes não são laços de sangue ou de interesses em comum, mas o amor incondicional de Cristo. É apenas esse amor que nos faz ser unidos. É pela ajuda do Espírito Santo que a gente consegue ser unidos, porque a nossa carne quer sempre puxar um para o lado, um para o outro, quer sempre colocar desordem, desorganização, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a ficarmos unidos. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar unidos. A Igreja de Cristo precisa ser uma igreja unida, e isso tudo para um único motivo: para a glorificação do nome do Senhor. Ou melhor, vários motivos a igreja tem para ser unidos, mas um dos maiores, ou quase se não o maior deles, é para que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. E a união da igreja faz esse nome do Senhor também ser glorificado. Meus irmãos, esse é o estudo de hoje. Que Jesus em Cristo vos abençoe.